Vem nesse lugar, parece que é fraco, com teu poder, mas o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vai soltando a tua voz agora, vai falando com Jesus, da sua maneira, vai falando, vai orando na mão do Senhor, vem sobre a nossa vida, Pai, vem Espírito Santo de Deus, vem Senhor para ser morada sobre a nossa vida neste momento, Senhor, nesta tarde abençoada, esta tarde cheia da graça do Espírito Santo de Deus, vai orando, vai soltando a sua voz, vem Senhor, vem sobre cada um de nós, vem Senhor Jesus, vem fazendo morada, precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, Pai, Senhor, vem, Deus, somos, Senhor, vem sobre a nossa vida, Senhor Jesus. Santo de Deus, vem neste lugar, fortalece os que é fraco, vem nos fortalecer nessa tarde, Espírito Santo de Deus, vem trazer a oração, Senhor, vem nessa igreja, sobre os nossos corações, Espírito Santo, nós desejamos a tua unção, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, Jesus. Oh, Espírito Santo, tira toda a frieza espiritual, tudo que não vem de ti, Senhor, que vai acontecer. Senhor, vem nos tocar, vem nos purificar e habitar em nosso viver. Amém, Jesus. Nesse momento, eu queria com você, visualizando agora todo aquele impossível, né? Tudo aquilo que nós temos que orar e clamar, Jesus. Tudo aquilo que você passa no seu dia a dia, que muitas vezes você fala, Senhor, como está difícil, Pai. Talvez aquela oração para o teu irmão, talvez na tua casa, para você mesmo. E nesse momento Jesus, Ele quer passar sobre a tua vida. Ele quer fazer morar e falar assim, filho, filho, eu estou com você. Jesus, Ele está a todo momento na tua vida. Jesus, Ele está na sua presença. Então que você possa, neste momento, meu irmão, ter a presença do Espírito Santo. Então vai orando, vai falando da tua maneira, vai agradecendo o Senhor, falando, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas dificuldades que eu passei, você está comigo a todo momento. Vai visualizando tudo aquilo que você tem que falar com Jesus, tudo aquilo que muitas vezes, irmão, passamos na nossa casa, passamos no nosso dia a dia, mas Jesus, Ele permite a gente estar aqui nesta tarde, orando, clamando por aquelas pessoas que precisam, orando pela nossa casa, orando pela nossa missão, orando pela igreja, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, só temos que agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por estar em Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Me contaram que o Senhor ia passar.
vi que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder, eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. De ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. De ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Nessa tarde, meu irmão, coloca a tua fé no Senhor. Teu coração, a tua esperança. Não sei qual tem sido o teu impossível. Não sei qual tem sido o teu clamor, mas coloca o teu impossível nas mãos do Senhor. Coloca o teu impossível nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir as tuas orações, os teus clamores. Tudo aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Que Ele possa te examinar. Que Ele possa compreender a tua necessidade. Se assim for da sua vontade, Senhor, nós já te entregamos cada clamor, cada impossível. Seja feito, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu queria nesse momento, agora na graça do Espírito Santo, vamos orar um pelo outro, né? Queria que você, dá para vir para frente? Pode vir, pega no ombro do outro, vem aqui para frente melhor, pode ser? Pode vir? Vem aqui então, vamos fazer com a corrente em Jesus. Vamos orar, porque Jesus é tão maravilhoso, né? E a oração é tão forte. Vamos pegar um na mão do outro, pega um na mão do outro, vem mais para cá, ó. Pode vir mais para cá, vem mais para cá. Vamos orar, pega um na mão do outro, vamos clamar, né? Vem mais para cá, ó. Isso, vem para cá. Faz uma corrente, né? É tão forte. Vamos orar pela renovação. Vamos orar pelas causas impossíveis do grupo de oração. Clamar neste dia maravilhoso pelo dom da nossa missão, pela missão de cada um que está aqui nessa tarde. Senhor Jesus, o Senhor confia a nós para estar em Tua presença, Pai. E não queremos estar aqui neste momento somente para orar, clamar e agradecer pelo dom da vida, Senhor Jesus. Vem, Senhor, com a Sua providência sobre cada vida, sobre cada ministério, Senhor Jesus. Troca as coisas do lugar, Pai. Tira tudo aquilo, Senhor, que não vem do céu, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Nesta tarde, que o Senhor possa vir limpando agora. Vem tirando, Senhor, toda depressão, tristeza, angústia, Senhor. Vem tirando toda angústia, pensamentos maldosos, pensamentos que não vêm do alto, Senhor. Nesta tarde, eu venho pedindo, Senhor, tira todo pensamento que não vem do alto, pensamentos aqui da terra, Senhor, e coloca uma mente adoradora, uma mente agraciada pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
Vem tocando, Senhor. Vem tocando os nossos corações, Pai. Porque nós viemos aqui nessa tarde de louvor para louvar, para Te adorar, Senhor. Porque estamos aqui para isso. Então, obrigado, Senhor, por ter chamado nós e por estar em nossa presença reunidos aqui, Senhor, nessa tarde maravilhosa, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Vai orando bem forte agora, vai soltando a tua voz, vai pedindo o batismo do Espírito Santo. Senhor Jesus, vem nos batizar, Pai. Vem sobre a nossa presença, Senhor. Vem sobre cada um de nós. Precisamos estar em Ti, Pai. Vem, Senhor, vem, Pai Santo, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Jesus, precisamos estar sobre as Tuas presenças, Senhor, para Te adorar. Senhor, só eu nasci para isso, Senhor Jesus. Vamos cantar bem forte assim, ó, devagar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Olha nos olhos desse irmão que está do lado do seu lado
E canta: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E eu falei para você olhar no olho do irmão, sabe por quê? Eu fico imaginando quando Jesus chamou os discípulos e falou: vocês são os escolhidos. Imagine quando um olhou para o outro, o medo, né, Marcos? 12 adultos. Revoltados, um era golpista, outro era revoltado, cada um de uma maneira. Aqui nesse grupo de oração, cada um é de uma maneira, cada um tem um resultado diferente, cada um tem um dom, né? O intuito é Jesus, mas se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter um dom diferente, ninguém é igual a ninguém. Então que essa tarde aqui, esse grupo de oração, não parece, mas vai levar a palavra do Senhor para muita gente. Não é só aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é fácil, né, Marcos? Nós viemos aqui pregar, mas é lá fora e Deus chama cada um de nós. Então eu creio, quando eu cheguei de manhã, eu senti uma força muito forte de que hoje era um envio para que Jesus fortalecesse vocês. Amém. Vocês não, nós, né? Nós todos, né? Fortalecesse nós. Amém. Amém? Amém. Então, mais uma vez, vamos cantar Espírito, Espírito, olhando para o irmão, e na hora que terminar de cantar, dá um abraço, mas aquele abraço como se Jesus tivesse chamado vocês escolhido, e eu tenho certeza que escolheu. Amém? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Agora dá um abraço, como se fosse um discípulo escolhido de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Amém? Amém? Pode voltar para os seus lugares, eu vou chamar o irmão aqui. Tá pesado, né? Sai daqui, né? Deixa daí. Tá pesado. Faz oração? Faz oração, cara. Não esteja, por favor, estenda suas mãos sobre o mar, vamos orar. Isso. Vamos orar, meu irmão, derramar o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Espírito Santo de Deus, nós queremos te entregar, Marcos, em tua presença, em tuas mãos, pedindo que tu possas morar todo o seu ser, todo o seu viver, todo o seu pensar e falar, Espírito Santo. Ele é todo seu, tem tua graça, tem tua brisa suave, resolvendo. Vem, toca os lábios, na mente, no coração, toda a sua alma, que ele possa transformar
transbordar nessa tarde com o seu soberano poder. Nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa vida para compreender a tua santa palavra. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, neste momento. 20 reais. Obrigado pelo sim deste teu amado Filho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o nosso fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi bem. A presença dos irmãos, né? Num domingo como esse, você poderia estar em casa para assistir o jogo, eu poderia estar no Celeste junto com os netinhos lá da Carmen, né? Para tudo falar com meus filhos junto com né? E onde você vai, pai? Não, eu vou pregar e vocês vão lá pro Celeste, para vir para lá, porque o Jones e a Adriana vão estar lá com eles. Né? E é uma alegria estar aqui hoje, eu confirmo as palavras do irmão, né? E eu peço que você entenda que hoje é um dia especial para nós. Um dia especial porque, mesmo que a gente pense que a comunidade é algo que nos seduz, para Jesus não é. Tanto é que quando ele convidou os 12 e chamou a atenção através da sua palavra, tinham poucos ali, tinham poucos na presença do Senhor. Na primeira Eucaristia, na primeira Santa Ceia, o Senhor separou todos os irmãos dentro do templo que estava tendo a mesa judaica, né? E ele separou dentro do templo para poder fazer a Eucaristia. Separou os 12 para que eles enviassem os outros 12 para que eles levassem a palavra de Deus através da Eucaristia. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos reunidos no nome de Jesus. E se Jesus está conosco, quem que nós queremos mais? Quem será contra nós? Ninguém. Mas quem nós gostaríamos que estivesse aqui? Pela presença de Deus, toda a nossa família, toda a nossa casa, cada um de nós. Amém? Bom, eu quero que a gente pegue a palavra de Deus em Filipenses, né? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Você que não trouxe a Bíblia, sempre que a pessoa que trouxe. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Amém? Versículo 17, tá? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais, muitas das vezes, vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus, o seu próprio umbigo, o seu próprio estômago, o seu ventre. Sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos estão sobre a terra. Mas a nossa cidade está no céu, e onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará
nosso corpo humilhado, conformando o seu corpo glorioso pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para que a gente entenda a palavra hoje, a gente tem que lê-la literalmente, vamos dizer assim, né? E Paulo, com certeza, está vivendo essa Paulo, Só pegar água ali. Sim, Marcos. gente, é preciso ter. O Marcos? É por passar pro Marcos. Quer que eu ponha lá? Ui, desculpa. Nada aqui. Está enviando essa calma para Paulo e para Timóteo, servo de Jesus Cristo. Mas todas as vezes, Paulo, a maioria das vezes, no caso, Paulo traz a palavra, essa carta, mas ele já, com certeza, já deve ter enviado outras cartas. Com certeza já tinha conversado com eles de outras formas e outras maneiras. Por isso que muitas das vezes parece que Paulo está meio bravo, às vezes parece que Paulo está meio inquieto, às vezes Paulo está meio nervoso, porque fica sabendo o que está ocorrendo dentro daquela comunidade. Ele sabe o que está ocorrendo dentro daqueles costumes pagãos que estão vindo do povo recém-convertido e trazendo para o povo dentro da comunidade. É isso que a gente vê muitas das vezes dentro da caminhada da gente, de pessoas que a gente vê muitas vezes convertem, que a gente vê contra, e acaba fazendo que a gente não se vê, né? Ela vem e a gente se abraça, fala, nossa, mas a gente não se vê, não tem a gente, né? É a mesma coisa quando a gente encontra outras pessoas. A gente lembra delas, mas aí conforme o convívio, você vai perceber que a pessoa ou mudou de vida, ou continua na mesma, não é assim? E às vezes quando a gente percebe que a pessoa continua na mesma, não mudou nada na sua vida, você percebe que vai lembrando dos pecados antigos da pessoa. Se a pessoa for fofoqueira, você vai lembrar que ela é fofoqueira. Se você vai lembrar que a pessoa tem uma tendência à bebida, ela continua na bebida. Isso é tão triste. Quando a gente percebe que a pessoa não mudou para melhor. E Paulo vai falar nas suas cartas, muitas das vezes, exatamente da mesma forma. Como é que você quer se converter ao cristianismo se você continua com as mesmas práticas pagãs? Ou muitas das vezes, se você quer se converter ao cristianismo, você continua com a tradição antiga, a tradição velha. Se você continua na mesma da sua vida, então por isso que muitas das vezes parece que Paulo está impaciente. Parece que Paulo está ali falando com pessoas que não entenderam nada do que é ser cristão. E ele cita aqui a pessoa que cuida da sua vida, sejam os meus imitadores. Olha só como Paulo fala. E nesse mesmo trecho, a gente vai lembrar do início do capítulo. Vocês lembram da passagem que ele fala que eu coloco tudo isso a título de ser? Tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho até hoje, tudo que eu tenho de conhecimento, eu cheguei tudo ao extremo por amor a Cristo. Então, na vida de Paulo, ele quer mostrar com a sua vida que realmente vale a pena mudar. Vale a pena sermos novas criaturas. E aquilo que foi passado em nossas vidas possa ser tido como uma marca de vitória, uma marca da graça de Deus, que é o título dessa tarde de louvor. Aquilo que foi no meu passado, para mim, quando eu olho, hoje mesmo eu falo para a Adriana, eu sou apaixonado pelos meus filhos, eu sou apaixonado pela minha família. De manhã nós fomos na missa de manhã, teve no sétimo dia uma pessoa muito querida da paróquia, que faleceu, fui fazer as exéquias dela essa semana, no domingo passado, deu tempo de fazer, e aí a gente foi na missa de manhã, e os meus outros 3 filhos, com a mais velha, que já é casada, foram para a missa das 11. Na missa das 11 horas. O que nós fizemos? Nós deixamos os 3 lá, saímos para fazer o que a gente tinha que fazer rapidinho, né, para se preparar para vir para cá. Na volta eu falei assim, ó, vocês se viram bem vir pra casa, tá? Os 3. Vocês voltam a pé, que é perto de casa. Vocês voltam a pé, não é isso que o pai deixa, né? Vocês no meio do caminho, eu fiquei olhando assim, eles vindo, né? Na metade do caminho, da cachorrinha, vindo eles voltando, e eu olhando eles assim, a responsabilidade deles vindo certinho na rua, sem nada de errado. Você percebe pelo convívio que você tem com os filhos, uma vida concreta, uma vida correta, uma vida sem mentira, uma vida sem... Por quê? Porque aprendeu com os pais, porque aprendeu dentro de casa. Aquilo que você ensina para os seus filhos, eles vão fazer. E muitas das vezes eles aprendem mais com os exemplos do que com aquilo que você fala. Aquilo que você faz, ele vai fazer igual. Você não precisa falar uma palavra. Falei para o Samuel ontem, Samuel, eu tenho vontade de... Meu óculos escuro sumiu e antes de sorrir andando. Ele falou, pai, tem umas lojas de óculos escuros. Eu falei, não tem dinheiro para comprar
entrar agora. Aí ele chegou em casa, tinha um óculos escuros dele lá, um óculos escuros de criança, né? Cadê ele com outro direito? Aí eu peguei e falei, vou pegar, você vai comprar um novo pra mim. Então você vê assim, o cuidado, a preocupação que cada um tem, a responsabilidade. Eu esses dias aí não sabia, eu estava fazendo lição de casa, eu falei, cara, você tem lição de casa nas férias? Eu falei, tem. O professor mandou, estou fazendo agora. Então, quer dizer, a responsabilidade que cada um tem através do seu exemplo, o exemplo que nós podemos dar, o exemplo que a gente dá no nosso dia a dia, na oração. Às vezes, não digo para vocês que esse bonzinho para rezar, vamos rezar só os primeiros. Não, às vezes não. Às vezes é aquela radiação, às vezes é aquele jeito de fazer as coisas meio que contraditório, mas a confiança que você tem, aquele filho que está ali, muitas das vezes você precisa observar, que eu observo nos meus filhos. É o jeito que cada um tem. Não adianta bater de frente, não adianta às vezes bater. Às vezes não adianta você chegar lá, mas você percebe um pedacinho de você ali. Então, se você percebe um pedacinho seu ali, você vai saber lidar com a situação. Quantas das vezes eu vou colocar ali, bater na mão Érica mais velha, mas eu percebi que ela tinha medo de bater do que eu. E como é que eu ia bater? Então, não adianta, na hora da raiva, não adianta você querer contradizer. É melhor você chamá-la, conversar e às vezes nem ligar. E ela perceber que o seu desprezo é maior do que qualquer que você não tem. Isso tudo bem, é um instante. É você usar de sabedoria. Às vezes Paulo, quantas vezes ele falou aqui, olha, Paulo, Timóteo, Paulo, pelo amor de Deus, tome cuidado com essa comunidade. Tome cuidado com aquelas pessoas que muitas vezes, ao invés de estar aqui na parte do louvor, estão preocupadas com o seu umbigo, estão preocupadas com a sua preocupação com o jogo de futebol, porque as pessoas não querem a sua cruz, carregar a sua cruz. Estão preocupadas no jogo de futebol, estão preocupadas em assistir as pessoas, os irmãos saindo de casa, montando uma bateria. Deve ter saído de casa no mínimo meio-dia de casa, deve ter almoçado que hora? 11 horas da manhã, vai estar aqui, 11h30, e se é que almoçaram, né? Se é que almoçaram. Então, quando a pessoa fala assim, poxa vida, 2 horas da tarde, vocês estão lá na tarde do louvor, mas os meninos da música vão chegar aqui pelo menos meio-dia, 1 hora da tarde que seja. Então, saíram de lá da Vila Industrial. É Vila Industrial, mas você mora lá? Bora lá. Você mora lá perto. Não é nada Vila Industrial, tem uns 15 km de lá aqui. Por aí? 12, 15 km de lá aqui. Não sei. Em Santo André dá uns 12, 13. É isso mesmo. Então, eu falo para vocês, quando que você entrega a tua vida para o Senhor, é porque você teve uma história lá atrás que te trouxe até hoje. E não te faz pesado. Não é pesado. Para mim foi pesado porque você acaba de almoçar, eu vou uma puxadinha, né? Fui correndo tomar um banho, estava lá orando, peguei a Bíblia para dar uma repassada naquilo que eu já tinha olhado, tomo um banho, já venho para cá e beleza, a vida continua. 5 horas no máximo eu estou na minha casa de novo, posso fazer o que eu queria fazer, tirar aquele cochilo, rezar, olhar para os filhos. Mas a melhor escolha é porque nós fazemos quando nós estamos na presença do Senhor, quando a gente se entrega para Ele. Eu estou preocupado, como eu falei, hoje eu estou na escala da catedral, quem sabe, eu estou estudando, quem não sabe, eu estou estudando na escola diaconal, já estou indo aí no 5º ano, se Deus quiser, né? O último ano. O ano que vem eu vou no 5º ano, né? Aí o ano que vem, o Ricardo já está no 5º, já está terminando, graças a Deus. O ano que vem eu faço o 5º, né? E naquela dificuldade, a gente tem uma escala na catedral, e hoje eu estou na escala da catedral, você sai de lá meio-dia e meio, aí você tem que ir em casa, almoçar. Até chegar aqui, eu fiquei com medo de chegar atrasado. Troquei com a Deus, providenciou uma pessoa. Não, parte está deixando que eu vou no seu lugar. A gente se preocupa com as coisas do mundo, a gente se preocupa com as coisas passageiras, mas com as coisas que não passam, a gente não se preocupa. A gente quer que Deus resolva nossos problemas na hora que a gente quer, na hora que a gente precisa. A gente quer que as coisas aconteçam no estalo de Deus. E quando Deus não escuta, será que Deus é ruim? Na passagem de hoje do Evangelho, o joio e o trigo crescendo juntos. O joio e o trigo o Senhor está deixando crescer junto. Olha que nós estamos vivendo o tempo que nós estamos vivendo hoje. Passou a pandemia, meus irmãos do céu. Como que a vida, o nosso cotidiano mudou. Não sei se para vocês, mas a minha vida mudou. Porque é cada assunto que a gente percebe, gente, onde já se viu molecada que está fazendo isso aqui, aura, né? Está mudando a aura do outro. Você acha que é isso, gente? Onde que está com a cabeça
cabeça desses jovens, quanto para a cabeça do ser humano que fica fazendo a mudança da aura lá, de ficar balançando na frente do outro. Gente, como que estamos hoje? A gente não pode torcer para um time de futebol porque você já está numa suspeita de fraude, agora de sortilégio, né? Paulo está falando disso aqui é idolatria. A gente está idolatrando essas pessoas. Aí vem a teoria da conspiração, porque estão preparando a Copa do Mundo para Israel ganhar, a outra ganhar. O que você está vendo? A gente se diverte, gosta de ver meus filhos brincando, comendo pipoca, comendo pipoca pra cima, como sai do gol. É um desejo, já passou. Depois de 82, que vocês não eram nascidos, pra mim acabou a Copa do Mundo. Pra mim acabou. Lógico que o Brasil ganhou algumas vezes depois, mas pra mim foi a melhor seleção dele em 82. Só 5, né? Pra mim foi essa época. Louvado seja Deus. Mas a gente leva lá esportiva. Agora, se você vai levar para a idolatria, para a adoração, eu posso perder um jogo da televisão, porque eu não posso perder sei lá o que for. Agora o Corinthians agora vai ver o time do coração, vai lá, colocando calção lá, a propaganda lá, para quem não sabe, né? Fique de olho. Pessoas que, como fala? De conteúdo adulto, né? Não sei quantos milhões, só para colocar o nome das mulheres. Vocês entenderam? 22 milhões, só para colocar o nome delas. E no calção das mulheres, nossa, como que aparece? Não vai ter escrito nada. Respeite as minhas. E no calção dos homens, a propaganda das prostitutas. Dá para entender isso? Não, vai começar. Vai começar agora. Time do coração. Vai, o seu time do coração é aquele. O seu time do coração é aquele que não decepciona. O seu time do coração é o próprio Senhor que não te decepciona. Olha só o que Paulo teve que fazer em sua vida. Trocou tudo que ele sabia. Mas olha a estratégia de Deus. Eu acho que tudo aquilo que Paulo sabia não foi para servir de exemplo e entender que a partir da nova graça de Jesus, toda a sabedoria que Paulo tinha era para ser usada para a própria igreja conhecer, para dar conhecimento para a própria igreja. Sabe que a gente não para pensar quando lê as Escrituras? Toda a sabedoria que Paulo tinha, ele foi lá ter com os gregos, ele foi ter com os judeus, ele foi ter com os pagãos, ele foi ter com os gentios, e toda a sua sabedoria, tudo aquilo que ele entendia, ele trouxe para o Evangelho, e ele soube conversar com todas essas culturas, ele soube conversar com todos esses povos, ele soube lidar com todas as situações e adversidades, e ele pôs respeito dentro da igreja, entre os meus imitadores. Em algum momento ele foi arrogante, em algum momento ele foi orgulhoso, mas ao mesmo tempo ele disse assim: olha, eu tenho isso aqui na carne, olha, eu vejo, eu tenho tudo isso como título de esterco. Por quê? Porque ele tinha que saber lidar para falar com as pessoas, ele tinha que saber lidar com aquilo que estava vendo no seu dia a dia. As pessoas iam para a idolatria, para a prostituição, porque vinham ao culto, porque nós temos aqui aquela passagem belíssima, né? Que todo mundo conhece, 1 Coríntios 11, quando fala daquele que vinha comungar o corpo e o sangue do Senhor sem saber da sua distinção. Esse daí pode estar comungando sua condenação, só que o contexto dessa palavra é exatamente esse. A pessoa que quando chegava no culto, ela comia todo o alimento do culto e deixava para quem chegava depois. Paulo estava falando, não era para quem comia de fora, quem comungava, não sabia o que estava fazendo. Estava falando para quem estava dentro. Paulo estava falando para quem estava dentro da comunidade, que não tinha respeito pelo outro, que era da comunidade também que chegava um pouquinho atrasado. Não tinha responsabilidade com aqueles que precisavam de uma ajuda, de um auxílio. A gente deixa passar batido. A gente deixa passar batido o amor dele pelo outro. Isso aqui é passageiro. Olha que Paulo está falando, isso aqui tudo é passageiro, daqui a tudo isso aqui passa. Eu não sei se passou desapercebido nos seus olhos, mas aqui, a nossa cidade está nos céus. Nossa verdadeira cidade não está aqui, onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só como Paulo sempre fala isso, afirmando a presença de Cristo como nosso Senhor e Salvador. E olha como o mundo faz as coisas que são. É proibido você levantar uma faixa dizendo o nome de Jesus, uma Copa do Mundo. Você não pode publicamente pregar o Evangelho.
E muitos lugares estão assim. Até mesmo no Brasil, se você for na Paulista agora, começar a pegar a Bíblia e começar a pregar, as pessoas vão te taxar como misógino, xenófobo, um monte de coisa. Vão pregar para você um monte de coisa que não está no Evangelho, dizendo que nós somos, né? E aí é o que nós estamos dizendo hoje. O que nós que ficou para trás, aquilo que ficou lá atrás, eu contando minha história com as pessoas hoje, dizendo assim, olha, meu irmão e minha irmã, a minha vida tem sentido, porque tudo aquilo que eu passei lá atrás, pela minha conversão, pela minha renúncia, olha o que o Senhor está me dando hoje. O Senhor nunca me abandonou, apesar de muitas das vezes a gente achar que o Senhor está nos abandonando. O Senhor nos abandonou. No início era fácil, não sei se lembra, você bastava rezar um terço, já se recebia a graça logo em seguida. Só que quando você passa o tempo com a caminhada, não é mais o terço que vai resolver o problema, é uma conversão. É aquela lição que você está aprendendo por causa daquela dificuldade que você está enfrentando, uma saúde, de alguém que está doente, às vezes alguém que morre, um pai, uma mãe. Eu disse isso no dia do velório da minha mãe, foi a morte, onde está a vitória. Olha aqui, eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Eu sei onde minha mãe está. Eu sei para onde minha mãe está na fé dela. Ela está ao vivo ali, dá para ligar na frente. E é isso que nós louvamos a Deus. Você não conquistou, não conseguiu? Mesmo assim você louva o Senhor. Mesmo assim você precisa agradecer. Cada um de nós. Não vejo as pessoas que nós precisamos que queriam. Não importa. O que importa é que eu estou aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Tudo que foi falado pelo meu na hora da oração, eu confirmo. Porque a corrente de graça, que é a renovação carismática, ela vive de momentos como esse. A corrente da graça, ela vive de momentos como esse. Vocês estão em oração aqui, tem irmãos em outra região que devem estar também de novo em outro lugar, tem irmãos que estão fazendo um grupo de oração nesse momento, em algum lugar, em algum momento, em algum lugar, em algum outro lugar, em outro país, alguém deve estar na ação do Espírito também fazendo a mesma coisa. Agora, se eu não estiver fazendo tudo isso, mas se eu não estiver na presença do Senhor, em unidade com a igreja do Senhor, isso daqui não tem volta. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta, você carrega os seus deuses dentro de si. A idolatria, isso é idolatria, é você carregar o seu próprio Deus dentro do teu coração, dentro do teu ventre. Em primeiro lugar, é o que a Deus está dentro do teu umbigo, do teu estômago, aquilo que alimenta as suas vontades, a sua carne. Olha o que nós estamos vivendo agora com essa divisão dentro da igreja. Um cisma, uma excomunhão. E hoje o povo
tua parte está bem feita. Às vezes o morador de rua ele pega a roupa que você deu, o cobertor, ele chega e se joga fora. Não é para você ficar reclamando, a tua parte você fez. O Jesus que estava com ele, o Jesus que estava ali naquele momento que você ajudou, vai olhar para você e na tua dificuldade, ele vai fazer a tua vida prosperar. Ele vai fazer na tua vida dobrada a graça de Deus. Deus deu comigo, tem me abençoado tanto. Por que eu vou dar as costas para ele agora? Jamais. Eu não posso fazer isso. Então, meus irmãos, nessa parte do louvor a gente tem que entender que todo sacrifício que nós fazemos por amor a Cristo, não adianta você fazer e depois ficar mostrando para os outros. Às vezes você está 30 anos numa paróquia, 20 anos, 50 anos, você é acostumado a fazer um monte de coisa. Hoje eu estou impossibilitado, eu não posso fazer muito. Estou na faculdade, o dinheiro está mais escasso. Então você fica reservado a quê? Para fazer o quê? Ontem estava lá na cozinha, lá fritando fogaça, não é isso? Estava lá fritando fogaça lá dentro da mesa, tranquilo. Bota a fogaça aí e frita. Ixi, a melhor coisa que eu tenho para fazer. Ganhou domingo, né? Acho que louvado seja Deus, a gente brinca. É uma alegria a gente poder brincar. É uma alegria. Onde está a condenação? Não ajuda a paróquia. A condenação só está. Eu estou preocupado em ganhar. Encher a pança. É o que o Paulo está dizendo. Estou preocupado em ganhar. Estou preocupado em encher a pança. Estou preocupado em beber. Estou preocupado em comer. Estou preocupado em ganhar. Nossa, ainda mexeu. Não é isso. Não é. Gente, é tão bobo. Gente, é tão bobo que acha que existem coisas que, nossa, não, tá tudo aí. Mundo disfarçado. Mundo totalmente disfarçado de, nossa, tem que respeitar fulano, respeitar ciclano. A partir do momento que você vê qualquer ideia que venha fazer divisão, pode correr. Pode correr. Desligou o seu. Desligou. Eu vi ali. Deixa eu ligar ele. Obrigado, viu? Então, irmãos, é que isso aqui eu tô fazendo por causa da faculdade, tá? Que eu tenho que mandar. Tá gravando, a gente tá gravando. Depois, se quiser, depois a gente partilha. E aí eu mando pra faculdade, e aí eles anotam lá as horas, e aí ganha horas, né? Que precisa de horas complementares, né? E eles vão ver as besteiras que eu tô falando. Tá bom? Então Jesus quer isso de cada um de nós. Ele não está pedindo nada, ele não me cobra nada. Eu poderia muito bem ficar na minha casa. Padre, um reitor da PUC falou isso. Vocês não precisavam ficar na casa de vocês? Você pode ser santo sendo casado só. O que vocês vieram fazer aqui? Ser diácono? Arrumando dor de cabeça? Às vezes, vocês pensam que eu não fico parando, pensando, ano após ano, 4 anos já, indo pro 5º ano, todo ano, eu falo assim, eu vou desistir, que não dá, falta dinheiro, falta não sei o quê. Aí o Senhor vê que você acaba, que ele vê que você vai abandonar, Jesus dá um jeito, não, calma, filho, tá aqui. Quando você vai pro sacrifício, aí o Senhor abençoa. Tem hora que parece que você vai para loucura, mas o que acontece quando você chega num período como esse? Nossa, Marcos, você não tem fé suficiente, que Deus é Deus da providência? Vai passar por que nós estamos passando agora se você não desiste. No começo é fácil. No começo vem tudo facinho, porque Deus é malandro, viu? Deus vem aqui te seduz, você vai entrando com o seu amor, daqui a pouco você está aqui dentro, daqui a pouco tudo que você pede, recebe, não é assim que ele fala? Agora, quando chega o espinho na carne, quando chega São Paulo, que você passa a ser discípulo, quando você passa a ser coordenador de grupo de oração, quando você passa a ser ministeriado, quando você passa a ser intercessor, é esposa, é filho, que todo mundo vai contra você. Nossa, que você é idólatra, vai na igreja. Nossa, vocês são tudo Caxias. Ah, vocês lá da Renovação Carismática Católica, vocês sabem rezar, erguer os braços para cima. Ah, não tem mais nada para fazer. A gente é obrigado a ouvir essas coisas. E eu sempre falo, paróquia sem oração é hospital sem médico. Paróquia sem oração é farmácia sem remédio. Não tem. Para que você vai a um hospital se não tem um médico? Para que você vai a uma farmácia se não tem remédio? Para que você vai a uma paróquia se não tem oração? Não serve para nada. Não serve para nada. Sabe o que meu padre faz? E ele percebeu isso?
precisa arrecadar. Minha paróquia todo mundo conhece, que é tadinha, é toda caída aos pedaços, não é bonitinha que nem essa daqui, sempre tem alguma coisa para fazer. Quanto mais ele fazia para o sagrado, quanto mais ele fazia para o altar, quanto mais ele gastava ali para as coisas de Deus ali, mais a providência aparecia. Comprou um frontal, daqui a pouco ganhou um evangeliário, a capa do evangeliário custa R$5.000, comprou um cálice, daqui a pouco vem o dinheiro, não, do telhado agora eu te dou tal coisa, daqui a pouco eu te dou a calha, daqui a pouco eu te dou a obra do salão, daqui a pouco eu te dou a pintura, porque em primeiro lugar nós colocamos o Senhor. Em primeiro lugar nós rezamos e colocamos tudo isso em intenção do Senhor. Porque em primeiro lugar, quando eu penso que eu estou indo para o diaconato com a minha vontade, o Senhor fala, não, você vai lá para olhar os pobres. E eu estou dizendo para vocês, confessando para vocês, eu tenho dificuldade de amar um pobre. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Eu tenho tantas dificuldades, porque servir no altar é fácil. É a coisa mais fácil do mundo. E aí você para e fala assim, mas precisa de tudo aquilo? Às vezes você tem 15 pessoas, 20 pessoas em cima do altar. É coroinha, é ministro, é leitor, é acólito, é acolitato, é mestre de cerimônia, é diácono, é 2, 3 padres, é o bispo. Precisa de tudo isso? Você ri, né? Ficou com medo de responder, né? Se ficasse só o padre para consagração, a missa ia acontecer. Mas olha como o Senhor é belo. Quando a gente dá retorno para o Senhor, quando a gente quer dar retorno do que é belo para Jesus, fala, Senhor, eu estou aqui para enfeite mesmo, mas para enfeitar a tua graça, para dar retorno para aquilo que o Senhor faz na minha vida, porque não era para mim estar aqui, olha a marca de vitória. Para quem conhece minha história, não era nem para mim estar vivo, nem família era para mim ter constituído. Não era nem para mim estar aqui hoje, pregando para vocês. Mas o Senhor dá oportunidades na nossa vida que a gente não pode largar. Ia no mundo da prostituição, mulher casada, AIDS. Vocês não lembram disso daí não, gente, em 94. Foi fazer exame lá na empresa, foi fazer os exames lá, o exame era 48 horas, ele vinha. Ficou 4 meses para vir. Não veio. Ô, seu Fernando, o enfermeiro lá da Ford, pelo amor de Deus, seu Fernando, não tá meus exames, mano. Eu tenho que mostrar pra minha mulher lá, porque eu tinha recém começado a namorar a Adriana. Eu preciso mostrar esse resultado de exame, porque não pode, né? Naquela época, vocês não sabem disso, não, vocês enfrentaram a pandemia, um pouquinho perto da AIDS lá atrás. Não é fichinha. Era uma pandemia violada, né? Isolada. Todo mundo pegando, espalhando para o mundo inteiro. Quem é que fechou comércio aí? Fecharam nada. Fecharam agora por conta da gripezinha. Ai, meu Deus, gente. Como a gente é enganado com as coisas. Aí o Senhor nos dá uma oportunidade. Uma oportunidade que a gente não pode perder. Que é uma ressurreição. Romanos vai falar assim, Paulo vai falar assim, em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos novas criaturas e nós não podemos deixar sermos essas novas criaturas por as coisas do mundo, gente. Daqui a pouco as coisas do mundo passam. Aquele carro que eu sonhava em ter, a hora que eu tiver a vontade de ter outro carro, já vai começar a ter. O violão que eu estava querendo Takamine, não, esse daqui que eu tenho já está bom, mas não, eu quero um Takamine japonês, eu quero não, eu quero. A hora que você tiver, vai soar um sonzinho gostoso, vou querer um DW para mim e tal. Quem é o baterista que não quer um DW? Não é? Uma bateria de R$10.000. E o dia que ele conquistar, nossa, que da hora. Se não for para evangelização, pode pegar e jogar no lixo. Pode pegar e jogar no lixo. A gente sonha com a casa própria, louvado seja Deus. Eu fico pensando assim, tudo que eu sonhei, o Senhor me deu no início. Tudo que eu precisava, Ele me deu. Senhor, agora eu preciso morar lá na Vila Formosa, perto da paróquia que eu sirvo. Ele foi e providenciou, com as bênçãos da minha mãe. Minha mãe pôs até a tela da mão no computador que eu não vi. Eu falei, é essa casa que eu quero. Foi essa casa que o Senhor providenciou e foi essa que eu estou dentro hoje. Precisei fazer uma reforma nela? Eu quero assim, 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 assim. Eu não tinha um centavo. O Senhor providenciou e hoje eu tenho ela reformada do jeito que eu queria. Mas são coisas terrenas. São coisas daqui.
Que o Senhor, com os seus sinais, Ele providencia. Mas tem algo que eu preciso preparar. É aquele terreno que está lá em cima, aqui lá no céu. São Paulo está dizendo isso. São as nossas marcas, são essas vitórias, esse sofrimento que eu passo, porque ser católico é viver uma vida de sacrifício. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. O teu sacrifício não é em vão? O teu sacrifício não é em vão? Isso daí é mais do que um louvor para a presença de Deus? E você glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tá certo que um dia, eu não quero nem falar sobre isso, mas de quantas pessoas, vejam bem, que estão saindo da igreja católica por conta de cisma, e quantos que estão retornando porque estão estudando e são sedentos de Deus, estão retornando à palavra do Senhor, estão retornando à Eucaristia, estão retornando ao Rosário, estão retornando à Nossa Senhora, estão retornando para que isso daí, gente, sempre aconteceu dentro da igreja. Principalmente no início da Idade Média, na época da revolta protestante, da Reforma, muitos saíram, mas também outros se tornaram santos dentro da igreja. A igreja se fortalece na hora do sofrimento, a igreja se fortalece na hora da pedrada, a igreja se fortalece, se edifica mais ainda, quando tem um monte de gente falando mal dela, quando tem um monte de gente falando mal do sacerdote, quando tem um monte de gente falando mal dos diáconos, quando tem um monte de gente falando mal da renovação carismática, é onde que ela cresce. Sabe por quê? Se você não deve e você ora por amor a Deus, você vai frutificar naquilo que você produz. Tudo que você produz vai frutificar. Tudo que você empreender vai prosperar, como está escrito lá no Salmo 1. Você tem uma empresa? Você sabe fazer 2 e 2 é 4? Então tá bom, então você vai prosperar com isso. É isso que vai fazer você se fortalecer. Amém? Não subjugue o teu Deus. Não subjugue a tua fé. Não subjugue a vontade de Deus sobre a tua vida. Não pense que você foi esquecido. Você não foi esquecido pelo Senhor. Amém? Então uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Vamos ficar de pé, vamos rezar, vamos orar, pedir ao Senhor as suas bênçãos, as suas graças no meio de nós, porque nós merecemos, porque Cristo Jesus mereceu. Merecemos dar a vitória da graça. Amém? E o que temos para nós hoje? Vamos pedir a presença do Espírito Santo mais uma vez. Nossa Senhora intercedendo por nós. E que essa graça abundante, das marcas da vitória em nossa vida. Hoje é um dia da vitória do Senhor em nós. Hoje é um dia da vitória porque você deixou de tudo do lado. Mas hoje você está aqui pregando. A minha palavra, a minha voz está saindo lá fora. E quem está passando vai ouvir a palavra de Deus. Aqueles que estão passando lá fora estão ouvindo louvor para Deus. Aqueles que estão aqui dentro, em salas, estão ouvindo a voz do Senhor, estão ouvindo o Senhor dizendo: eu escuto a tua oração, você não está sozinho, eu te glorifico, porque o Senhor, o Pai, me glorificou. Amém? Amém. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E na casa do Pai nós erguemos nossos braços, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Erga teus braços, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar,
Meu coração está no teu altar, Senhor. Eu quero derramar diante do teu altar. É nas tuas santas mãos, Senhor Jesus, que nós recebemos as tuas graças, Senhor. Que a tua corrente de vitória e de graça, Senhor, está presente no meio de nós. Deixamos tudo, Senhor Jesus, nessa tarde, para estar aqui contigo, Senhor. Deixamos tudo, Senhor Jesus, nossa casa, nossa família, nosso alimento, porque tudo que temos, que deixamos, é providência tua, Senhor. Quantos momentos nós tivemos difíceis, mas hoje nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para glorificar o teu nome e saber que nós não estamos sozinhos, Senhor. Quanto é uma multidão, Senhor Jesus, que nesse momento se perde, mas também é uma multidão, Senhor, que está na tua presença, te louvando, glorificando, exaltando o teu nome, Senhor. Quantas missas a cada segundo, a cada minuto é realizada no nosso meio, Senhor, e nós glorificamos, exaltando o teu nome, Senhor, porque é o nosso Deus. As minhas mãos eu quero levantar. Cante isso. E em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Solte a tua voz. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vai soltando a tua voz, vai deixando o Espírito Santo tocar no teu coração, vai deixando o Espírito Santo fluir, vai deixando o Espírito Santo viajar neste lugar, vai deixando o teu coração unido ao Senhor. Vai deixando o teu coração unido à graça, à bênção de Deus. É Deus presente, é Deus agindo, é Deus no meio de nós. Em nome de Jesus, Ele está presente em nossas vidas, trazendo a sua paz, o seu amor. Os frutos da graça, os frutos da bênção estão no nosso coração. Obrigado, Deus. Louvado, adorado seja o teu nome, Senhor Jesus. É o Deus de aliança, é o Deus de promessa. Em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Obrigado, Deus. Construirei. Cante isso, forte. O começo. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, pois só em ti, Senhor, só em ti minha alma achou descanso. Só em ti. Cante forte, entrega teu coração ao Senhor. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca. Vem me saciar.
pois eu descobri. Mais uma vez, cante forte isso. E o meu coração deseja te encontrar. Toda terra seja pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri. Só para a gente ir encerrando, mas com essa palavra que o Senhor coloca no meu coração, dando prosseguimento aqui, Romanos 16, 17 fala: rogo-vos, meus irmãos, que estais alerta contra os provocadores, contra aqueles que fazem escândalos, contrários aos ensinamentos que recebestes. Evitai-os, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu próprio ventre. E com a palavra pelífulas e lisonjeiras seduzem os corações simples. Vossa obediência tornou-se conhecida de todas, e sois para mim motivo de alegria. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. A salva de palmas à palavra do Senhor. Amém. E o meu coração deseja te encontrar. Anseia pela chuva, vem me saciar. Aqui é meu lugar. Eu lembrei de um testemunho. Os primeiros encontros que eu fiz na Renovação Carismática. Pode ficar de pé, não precisa sentar não. Se quiser também pode sentar, não tem problema. A gente já está encerrando. Nos primeiros encontros que eu fiz da Renovação Carismática, eu fiz lá em Itapecerica da Serra com o Padre Alberto Gambarini. Foi o primeiro. E encontro lá, o Ivan chamava, eu ia, o outro chamava, eu ia. Você fica loucura, né, de a gente ir nos encontros. Aí teve uma vez, foi em Itapecerica mesmo. Tenho quase certeza. Eu sei que eu estava no ginásio, Jesus exposto, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, porque no começo a gente não sabe, mas a gente sabe que o caminho é aquele, né? A gente sabe que o caminho é aquele, então a gente vai seguindo. Aí chegou duas pessoas e chegou batendo nas minhas costas, na hora que eu estava de joelho adorando Jesus. Mas quem queria me chamar? Meu carro está no lugar certo, a placa não chamaram a placa, né? E eu lá adorando Jesus, o cara, sabia o que eu estava fazendo? O cara bateu nas minhas costas, ô, vem cá, eu quero conversar com você. Eu falei, não, por que? Espera um pouquinho, que eu estou fazendo adoração, sem saber o que eu estava fazendo. No comecinho da caminhada, o cara, ô, vem cá, vamos conversar. Sai daí desse lugar aí, vamos conversar comigo. Era dois protestantes querendo me tirar da adoração santíssima. Se eu tivesse ouvido aquela voz naquele momento, aquele dia, 30 anos depois eu saí daquele lugar, e depois, onde que eu estou hoje? Olha o que me veio na memória. Cuidado com aqueles que seduzem os mais simples. Cuidado com aqueles que seduzem com palavras, né, enganosas, de palavras sábias, né, que nos seduzem, que nos tiram da presença de Deus. Nossa, aquele fulano lá fala tão bonito, você nem sabe, ele está falando um monte de heresia. Tem um herege chamado Joaquim de Fiore, que ele falava que nós vivíamos na época do Antigo Testamento, a era do Pai, a era do Filho, depois a era do Espírito Santo, que nós estamos vivendo agora. A era do Filho, o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Tem alguma coisa errada aí? Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo por conta do batismo. Tá, mas aí o que ele pregava? Você não precisa mais da instituição igreja. Você já tem o Espírito Santo, por que você precisa da igreja? Por que você precisa do padre? A heresia, a igreja, opa, peraí. A igreja que te ensina se é certo e se é errado. Não é eu que sou o sabichão, que vou lá, né? Não, ele está falando a verdade. Mentira, a igreja já colocou isso como heresia. Primeiro que já quando começou falando em era de Deus, era de Jesus, era do Espírito Santo, a era, né?
Não, a ação do Espírito Santo, ela acaba em comunhão com a nossa fé. Olha em Sensato Gálatas, quem te convenceu a estar aqui hoje? Foi a lei? Foi porque a Anice mandou? Ou foi porque Deus tocou no seu coração para que está aqui hoje? É a providência de Deus. É a providência da palavra. Que converge com o quê? Com aquilo que a palavra de Deus fala na Santa Missa. Quantas das vezes eu vou num sacerdote, que às vezes, malemar, você fala assim, putz, aquele cara lá, eu vou naquele padre para confessar. Aí você vai lá e tal, e ele não fala profecia na tua vida e você não... Putz, é mesmo, cara. Logo ele foi falar aquilo para mim. Quantas das vezes que você pensa que não, o irmão vai lá e fala uma coisa, profecia para você, você nem sabia. Na faculdade, quantas das vezes, o cara chegava para você e falava assim, ó, deixa eu te falar uma coisa para você. Ó, não pensa que se Deus te esqueceu, não. Você está aí afobado por quê? Você está triste por quê? Deus está aqui te agindo na tua vida, por que você está aí preocupado? Mal sabe ele como é que estava passando a minha vida naquele momento. Você acha que profecia não acontece dentro da igreja católica? Acontece. Quantos irmãos pregando, falando. Eu não preciso dar locução, muitas das vezes, no momento de oração. Talvez no seu dia a dia Deus está falando com você. Está falando na Santa Missa, no padre que você não dá valor. Mesmo que seja uma historinha. Fala, ué. Tira o que é bom, tira o que é de proveito. Porque o principal, o essencial está ali. As mãos dele nos dá Jesus, gente. Você já colocou isso na tua cabeça? Que um sacerdote, que um comedor de feijão igual você, foi ungido pelo bispo, que colocou a mão sobre você, botou a mão na tua cabeça e teus pecados estão perdoados, você está salvo, cara. Você entende um negócio desse que não dá pra enfiar na cabeça da gente, que a gente quer ver um negócio parece diferente, né? Parece que não, tá lá um milagre, a graça de Deus acontece. Vocês estão saindo da tua casa para ver um japonês falando um monte de besteira, mas é Deus que está falando do teu coração, cara. Fui ontem lá no teu padre confessar, falei, não vai ter outra, eu vou confessar, a graça de Deus derramar isso no coração. Amém, e derrama, porque... Ele não sabe as graças, não só para mim, mas para ele. Para todos, é óbvio, aquilo que Deus derrama na minha vida, se vem uma profecia, uma palavra, porque a primeira palavra, quando sai da boca do profeta, e eu me coloco como tal nesse momento, porque me deram essa autoridade, me deram essa autorização, porque eu sou batizado, num dia que ser batizado como uma igreja católica, ele usa de um jumento que nem eu, um miserável como eu, para pregar a tua palavra. E ela vem, ela aquece, ela fortalece, ela te tira do sono, ela te tira da preguiça, ela te tira de tanto lugar que eu me ocupo como tal. Não, cara, de vez em quando você tem que levar uns tapas na cara para você aprender. Uma vez eu falei para o Senhor, e agora, por isso que a graça de Deus vem. Senhor, eu não quero me desviar de um pobre da rua, porque quantas vezes eu desviei do pobre porque eu tinha um centavo para dar para ele, porque eu tinha vergonha, porque eu estava me encontrando com Cristo, e eu não tinha um centavo para dar na mão dele. É triste isso. E eu falei, Senhor, se o Senhor me der a providência, eu vou andar com o trocado no bolso, e toda vez que alguém pedir, eu vou dar. Que seja Cristo. Que seja o Cristo, não pode ser qualquer um, não. Porque Satanás também vem, como está aqui, para enganar. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Como tentou roubar minha família, como tentou roubar minha casa. Vocês pensam que homem que realmente quer firme dentro de casa, para os homens que estão aqui, seja firme dentro de casa na oração. Porque todas as vezes, essa noite eu não consigo dormir, sexta passada hoje não consegue dormir, o que eu tenho que fazer? Ah, porque é pecado? Não! Vai lá botar o teu joelho no chão, vai lá rezar um terço, vai lá rezar o rosário, porque o Senhor te deu uma autoridade que é dada do céu para a autoridade dentro da tua casa. Na minha casa não entra. Outro dia orando lá, as meninas intercessão lá, está acontecendo isso em casa. Falou, minha filha, eu vou falar uma coisa para você. O Senhor colocando no meu coração, a tua casa ela é protegida pelos anjos. Quantas das vezes o vizinho fala, você não viu lá, tentaram entrar na casa do vizinho, tentaram falar, não vi nada. Tentaram entrar na casa do vizinho da esquerda, tentaram entrar na casa do vizinho da direita. Ali acampa um anjo do Senhor em cima das portas da minha casa. Eu faço isso sempre, orando, Senhor, eu saio da minha casa fazendo o sinal da cruz, passo na frente do colégio, que é do lado da minha casa, do colégio das irmãs, faço o sinal da cruz porque lá tem uma capela. Olha para a janela de um lado, o Sagrado Coração, olha para a janela do outro, a janela do Sagrado Coração, a janela do Colégio das Irmãs. Se eu olhar, dá uma esticadinha maior, dá para ver até a da Santa Isabel. Poxa, eu estou rodeado da graça de Deus. E onde que eu faço isso? Isso vai valer a pena quando eu considero isso, que Deus está presente na minha vida. Se eu não considero, se eu não vejo, tem uma igreja ali, tem outra igreja ali. Mas de madrugada, de vez em quando, você escuta os tambor, que esse tambor não penetra dentro da minha casa, eu oro por assim. Isso não pode afetar a gente.
mas ficar de alerta. Um filho seu, um filho seu não foge à luta. Um filho seu não pode fugir da luta contra Satanás. Não pode. Eles têm que saber onde que eles estão pisando também. Quando você rezar, eu falo pro Samuel, hein, meu filho mais novo. Fala assim, você vai ser o homem da casa aqui. O dia que eu faltar, o homem da casa é você. É você que vai trocar lâmpada, é você que vai bater numa barata. Eu tava lembrando disso, catei ele outro dia, tinha medo de barata, sabe, fez com ele, com chinelo e tudo. Peguei o pé dele assim, batendo na barata. E ele com medo da barata, nojo, né, ué? E aí sabe o que ele fez quando ele conseguiu matar? Que ele não matou, quem matou foi eu, que depois eu pus o pezinho dele para ele. Sabe o que ele fez? Yes, consegui matar a barata! Você pensou que ele ficou traumatizado? Ficou não. Por quê? Eu falei assim, filho, vai, enfrenta esse medo, cara. Seu hominho aqui. Por isso que ele é o jeitinho que ele é, todo responsável. Não é o jeitinho dele, não tem de responsabilidade, ele não são dondoquinho não, gente. Deixa de ter o seu filho Nutella, pelo amor de Deus. Ai, que não pode disso, que não pode daquilo. Menina não, menina a gente tem que tratar como princesa. Mas eu falo pra ele, você trata as mulheres com carinho, você trata as mulheres com responsabilidade, você trata a mulher com respeito. É assim que você tem que fazer, cara. Eu não quero um homem mole aqui dentro não, pelo amor de Deus, já basta eu mole, né? E é assim que faz. E é assim que faz. Você, o que nós fazemos aqui é servir ao Senhor. Quantas das vezes eu não queria estar no altar lá, servindo. Eu não queria ser diácono. Mas na terceira vez que eu me sentia como um esterco, como Paulo fala aqui na palavra, no altar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor falou assim, olha para lá. Eu olhei aqui, mais ou menos na frente, estavam os três olhando para mim, enquanto eu estava ali fazendo adoração. Faz parte. Independente do exemplo, não estamos aqui para dar exemplo para ninguém, mas para ser aquilo que o Senhor pede. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Toda honra, toda glória, toda graça. E o meu coração deseja te encontrar. Eu só atrapalho, né? Seja teu chutar, deliciar, pois eu descobri aqui é o teu lugar. Amém? Foi bom ou foi? Foi ótimo. Então, queria agradecer já ao irmão Marcos, né? Queria agradecer também pelo convite da gente estar aqui, né? Que Deus seja louvado. Nós que agradecemos por você ser aceitado. Ajudou bastante. E agradecendo ao Senhor por este momento, nós queremos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo retorno para as nossas casas, agradecendo Bom dia para você da Marta. Obrigado. Muito obrigada, seja bem-vindo.